Capítulo 832. Antes de seu cérebro entrar em curto-circuito, Klein só teve tempo para 2 pensamentos. Que poderoso! Não tem como resistir. Eu me pergunto se eu posso ser revivido de tal morte. À medida que seus pensamentos ressoavam, a visão de Klein se tornava negra. Ele perdeu todos os sentidos quando entrou em um sono sem sonhos. Depois de um período de tempo desconhecido, a escuridão silenciosa de repente se agitou. Ele vagamente sentiu uma sensação de embriaguez quando sentiu um vento frio soprar sobre ele. Enquanto seus pensamentos descongelavam pouco a pouco, Klein lentamente abriu os olhos e viu névoa por toda parte acima dele. A lua carmesim estava escondida nela, ocasionalmente mostrando-se. Acabei de ressuscitar de novo? Ou entrei no submundo? Mesmo que seja minha última chance, isso não é muito problemático. Posso até conseguir que o mensageiro esqueleto entre em contato com o Sr. Azik. No entanto, terei que me tornar uma criatura morta-viva ou criatura do mundo espiritual. A mente de Klein ainda estava um pouco pesada, como se alguém tivesse injetado cola em seu cérebro, impedindo-o de expandir seus pensamentos. Lentamente, sentiu seu corpo e ouviu seu coração batendo. Sua mente rapidamente se tornou lúcida, pois acreditava que a possibilidade de ele ressuscitar era maior. Talvez tivesse sido jogado no deserto. Pá! As articulações de Klein estalaram quando ele se levantou. Sem verificar sua condição física, primeiro observou seu entorno e confirmou o tipo de ambiente em que estava. A primeira coisa que viu foi uma neblina que permeava a área e a escuridão e quietude da noite. E por perto havia uma pequena cidade. O edifício mais impressionante da cidade era uma catedral extremamente antiga. Era completamente de cor preta. Não havia uma torre com sino, e no topo dela havia corvos negros em espiral em torno dela. Ao redor da catedral havia muitos edifícios. Eram residências normais de 2 andares e cabanas de madeira simples. Havia lojas de pão com placas suspensas e moinhos branco-acinzentados usando rodas d'água para energia. No entanto, não havia um único pedestre. Pareciam estar dormindo na quietude da noite. Como vidente, Klein instantaneamente achou a cidade muito familiar, como se a tivesse visto em algum lugar no passado. Depois de uma breve recordação, lembrou-se do que representava. Esta era a fonte de perigo da noite nas ruínas da Batalha dos Deuses. Depois de entrar na região mais oriental do Mar Sônia, se alguém não dormisse e entrasse em um mundo de sonhos quando a noite caía, descobria-se que a pessoa teria desaparecido quando fosse dia. Klein certa vez fora acordado em um sonho com o Santo das Trevas, e viu ao longe um lugar envolto na tranquilidade da noite. Havia uma misteriosa e bizarra cidade nebulosa. Ele até suspeitou que todos os seres vivos que desapareciam à noite nas ruínas haviam entrado na cidade. Agora, ele mesmo estava lá. Ele estava a menos de 100 metros da cidade enevoada. Está relacionado com a noite. O alvo desaparece como se tivesse sido apagado. O poder daquela membro de alto escalão da igreja não mata diretamente seus inimigos e, em vez disso, ela os envia para cá. Os seres vivos que desaparecem à noite nas ruínas também enfrentam tais situações? Mas dizem que não há como saber seu paradeiro por meio de adivinhação. A única interpretação que podem concluir é que eles ainda podem estar vivos. Claro, também é possível que eu possa ressuscitar, assim, aparecendo aqui. Em meio a seus pensamentos, Klein retraiu seus pensamentos e usou sua habilidade como palhaço para observar sua condição física. Ele já havia se transformado novamente em Klein Moret, mas ainda usava o manto preto de clérigo do guardião. Ele não tinha nenhum sinal de lesão nele. Cheio de experiência, Klein rapidamente se acalmou.
Sua mão direita enfiou a mão no bolso e abriu a cigarreira de ferro. Tirou a luva dobrada de pele humana e a colocou na mão esquerda. Depois de confirmar que a fome rastejante ainda poderia ser usada, Klein ergueu o apito de cobre de Azik e soprou nele. No entanto, o mensageiro esqueleto não apareceu. Klein não ficou muito surpreso com tal resultado. Em vez disso, achou normal. Afinal, as pessoas que haviam desaparecido na frente oriental do Mar Sônia ainda não haviam sido encontradas. Ainda, ao longo dos anos, provavelmente não faltaram Beyonders aqui que pudessem convocar mensageiros, como os membros do Episcopado Luminoso. Este lugar está diretamente isolado do mundo espiritual. Pelo que parece, viajar não pode ser usado. Como esperado de uma membro de alto escalão, a igreja enviou para lidar com a grande fumaça de Backlund. Ela envia seus alvos aqui como uma forma de exílio eterno ou prisão. É impossível usar meios comuns ou simples para entrar em contato com o mundo exterior. Para escapar deste lugar, até os santos acharão difícil. Klein não se perdeu para a ansiedade, pois ainda se sentia confiante. Ele colocou o apito de cobre de Azik de volta na cigarreira de ferro e se preparou para dar 4 passos no sentido anti-horário. Ele queria ir acima da névoa cinza para escapar da prisão da cidade. As bênçãos provêm do Senhor imortal do céu e da terra. As bênçãos vêm do Senhor celestial do céu e da terra. As bênçãos provêm do exaltado Senhor supremo do céu e da terra. As bênçãos provêm do celestial digno do céu e da terra. Com uma frase por passo, Klein rapidamente completou o ritual. No entanto, não ouviu os delírios familiares e frenéticos. Também não viu a névoa cinza interminável que emanava. Isso. As pupilas de Klein se contraíram quando ele caiu em um susto momentâneo. Este lugar era isolado do espaço misterioso acima da névoa cinza. Isso tornou seu maior trunfo inutilizável. Klein havia confiado na área acima da névoa cinza para escapar do perigo muitas vezes no passado. Mas, desta vez, essa solução foi ineficaz. Foi a primeira vez que ele se deparou com uma situação como essa. Cara, parece que minha trapaça foi bloqueada. Klein satirizou para relaxar suas emoções tensas. Com base em seu conhecimento de misticismo, ele suspeitava que a cidade nebulosa provavelmente estava relacionada a uma verdadeira divindade, porque esta era a única explicação sobre por que ele não podia ir acima da névoa cinza. Este lugar tem laços estreitos com a noite. Fui enviado para cá depois de encontrar um membro de alto escalão. Poderia ser uma prisão que a própria deusa criou, mas ela é a mãe da ocultação. Talvez possa diretamente fazer com que pessoas ou itens entrem em um estado oculto, fazendo com que as pessoas no mundo real nunca mais consigam encontrá-las. Klein pensou seriamente e decidiu explorar a cidade. Isso porque o método para sair desse lugar era mais provável que estivesse lá. Neste ponto, não estava mais preocupado em não poder convocar o clube de tarô. Claro, não havia necessidade de se preocupar com isso por enquanto. Ele havia cancelado a próxima reunião de tarô antes porque a operação de roubar o caderno da família Antigonos estava repleta de perigos e variáveis. Klein suspeitava que ele poderia acabar morto e ser incapaz de ressuscitar a tempo. Portanto, usou uma desculpa razoável para fazer com que todos fizessem preparativos adicionais por uma semana. Depois de decidir, Klein imediatamente colocou o espectro para flutuar ao seu lado. O estado da marionete já estava péssimo. A aura morta e fria era algo substancial, tornando seu controle dos fios do corpo espiritual um tanto áspero. Felizmente, ainda posso usá-lo por mais alguns dias. Além disso, o Senhor A foi apagado por aquela membro de alto escalão da igreja. Ele pode estar por perto.
Eu tenho que ter cuidado com essa pessoa que é equivalente a um lunático. Klein se transformou em German Sparrow enquanto fazia Senor andar à frente e entrar na cidade nebulosa. Seguindo o princípio do mestre das marionetes que havia concluído, ele ficou atrás com uma distância de pelo menos 110 metros entre eles. Com o tempo, sua digestão aumentou o controle sobre sua marionete para 120 metros. Houve também uma redução no tempo necessário para obter o controle inicial dos fios do corpo espiritual e transformar completamente alguém em uma marionete. Diante de um inimigo cujo corpo espiritual era igualmente forte, o primeiro estágio demorou 16 segundos e o segundo 4 minutos. No mundo silencioso e nebuloso, Senor, com seu casaco vermelho escuro e velho chapéu triangular, não demorou muito para entrar na cidade bizarra e misteriosa. Muitas das portas do prédio ainda estavam abertas como se estivessem recebendo hóspedes de longe. Com a visão de sua marionete, Klein viu que havia um pão branco meio mastigado sobre a mesa. Havia taças de vinho tinto e talheres de prata bagunçados. Parecia que alguém estava curtindo o jantar, mas não havia ninguém presente. Os donos dessas diferentes casas pareciam ter subitamente desaparecido no ar. Desaparecer, este termo de repente surgiu na mente de Klein quando ele apressadamente fez Senor lançar seu olhar para o moinho branco acinzentado. Dentro, o moinho movido a vento girava silenciosamente, mas além do chão que estava espalhado com farinha, nenhuma farinha saiu novamente. Essa cena parece familiar. Parece que já ouvi falar nisso antes. Klein franziu a testa pouco a pouco. Enquanto confiava em sua marionete, continuou examinando seu ambiente enquanto se lembrava cuidadosamente da situação semelhante. Assim como ele estava considerando usar a adivinhação dos sonhos para questionar sua espiritualidade, encontrou a resposta correspondente. Uma cena semelhante havia aparecido nas ruínas antigas que apareceram no pico principal da Cordilheira Ornacis. Com base na literatura, os edifícios ali tinham todos os arranjos e decoração bem preservados. Mesmo os murais de parede não tinham sinais de danos. A mesa estava arrumada com talheres, e havia manchas secas de podridão nos pratos de jantar. Em alguns quartos, havia garrafas de álcool meio cheias que quase se transformaram em água pura. O descobridor mencionou que, quando descobriu os restos, chegou a acreditar que as pessoas que ali residiam tinham acabado de desaparecer de repente. Há alguma relação entre esta cidade nebulosa e o principal pico da Cordilheira Ornacis? De jeito nenhum. Depois de tentar evitar, acabei vindo direto? As características faciais de Klein se contraíram involuntariamente. Por um momento, ele não conseguia acreditar no que estava em sua mente. Claro, a cena era apenas semelhante e não foi suficiente para fazê-lo chegar a tal conclusão. Depois de respirar fundo e expirar lentamente, Klein se forçou a se acalmar. Controlou Senor e o fez se aventurar mais fundo na cidade nebulosa. Nesse momento, ouviu passos leves. O coração de Klein ficou tenso quando ele se escondeu apressadamente dentro do moinho e fez sua marionete parar. Em apenas alguns segundos, Senor viu uma mulher sair de um beco próximo. Ela usava um manto branco puro, e seus cabelos foram puxados para trás, revelando seu pescoço longo e branco. Ela estava extremamente bonita. Ponto.